aumento da taxa Selic, se é possível fazer revisão de contratos. O tema da renegociação de contratos vem sendo fortemente debatido nos últimos anos em razão dos recentes eventos, né, que ocasionaram desequilíbrio econômico-financeiro nas relações contratuais. E o último deles, a pandemia, né, da Covid-19, principalmente no nosso país, o crescimento de inflação e agora mais recente alta da taxa de juros, a Selic explodindo, indo lá em cima. Para a gente falar sobre o assunto, estamos ao vivo com o advogado e professor da PUC, o Cleiton Couto, especialista em direito empresarial. Dr. Cleiton, obrigado pela sua participação, disponibilidade de participar junto com a gente. A gente gostaria de começar já perguntando para o senhor se existe aí a possibilidade em algum modelo de contrato de uma revisão por conta dessas altas taxas de juro. Bom dia para você, obrigado. Bom dia, Vinícius. É um prazer, eu agradeço o convite pela entrevista. Bom, indo ao assunto, esse é um assunto que se coloca hoje muito importante, né, principalmente pelo que você disse há pouco, a respeito das altas taxas de juros e também do cenário de desequilíbrio contratual que nós tivemos e que ainda persiste por causa da pandemia. Mas antes da gente entrar especificamente no assunto da possibilidade de revisão, a gente precisa lembrar que a regra geral é que os contratos eles devem ser cumpridos da forma que eles foram celebrados. Então, aqui vale mais ou menos aquele ditado que o combinado não sai caro. No entanto, em algumas situações excepcionais, em situações que se verifique um desequilíbrio na relação que foi assumida pelas partes lá atrás, pelos contratantes, é possível sim a gente falar numa revisão contratual desde que estejam previstos alguns requisitos. Quais seriam esses requisitos, doutor? Como o senhor disse, né? Se ficou muito claro lá, os aumentos serão de acordo com a taxa de juros, né? E não tem como, né, desfazer o contrato porque o juro subiu, né? Agora, quais são esses requisitos que podem, de repente, ocasionar uma revisão? Bom, vamos lá então. A gente tem alguns requisitos, esses requisitos eles estão previstos em lei, mas eles são interpretados pelos nossos tribunais, pelos nossos juízes, né, que decidem essas situações. O primeiro caso, a primeira situação, só é possível pedir a revisão de um contrato que a execução seja continuada, ou seja, aqueles contratos que eles são ou cumpridos em parcelas, contratos parcelados, ou contrato que a obrigação vai ser cumprida lá na frente. Então não tem como, por exemplo, pedir a revisão de um contrato cuja prestação seja vista, cujo momento, a execução do contrato seja no mesmo momento da celebração. Um outro requisito que é necessário para que se possa pedir uma revisão contratual é que se verifique esse desequilíbrio, ou seja, aquela obrigação que foi assumida pelas partes, ela se tornou excessivamente onerosa para uma parte e excessivamente vantajosa para outra. E aí aqui é muito interessante porque é exatamente aqui que alguns tribunais não reconhecem o direito de revisão, porque em algumas situações a obrigação ela se torna onerosa, ela se torna muito difícil de ser cumprida para alguém, mas para outra parte ela não se torna benéfica, que é o caso, por exemplo, que acontece no desemprego. A gente já teve algumas situações em que pessoas tentaram postular a revisão de um contrato, alegando que no momento em que celebrou aquele contrato, ela estava empregada, e aí no momento em que ela deveria cumprir a obrigação, ela ficou desempregada por um motivo que era alheio a ela, e os nossos tribunais reconhecem que nesse caso não há que se falar em revisão contratual, porque o desemprego ele traz claramente, né, uma desvantagem para quem ficou nessa situação, mas não traz uma vantagem para outra parte, né? O credor do outro lado não tem nenhum benefício pelo fato de você ter ficado desempregado. E aí um outro requisito que é muito importante é que esse desequilíbrio na relação contratual ele seja ocasionado por um acontecimento extraordinário e imprevisível. E aí é que a gente está falando de algo que realmente fuja do controle das partes, é algo que não pode ser imaginado, é algo que as partes, no momento em que elas celebraram o contrato, elas não podiam cogitar que aquilo aconteceria. E aí a gente está diante da pandemia de coronavírus, né, que estourou no começo de 2020. A pandemia, ela tem sido um dos únicos casos que os nossos tribunais têm reconhecido a possibilidade de revisão. Quando eu falo pandemia, não necessariamente a pandemia, mas
os impactos econômicos ocasionados pela pandemia de Covid-19. E aí, esse é o requisito mais importante. Precisa haver esse fato extraordinário. Doutor, agora o mais importante, né? Nesse caso, a gente está falando de um pós-contrato, uma tentativa, de repente, na justiça de reaver. Agora é muito importante as pessoas que vão iniciar um contrato, não olhar só, de repente, no valor da parcela, como muita gente faz, mas realmente olhar o contrato com mais carinho, de repente até procurar alguém especialista para analisar, para não ficar numa situação, numa saia justa depois que já esteja assinado, não é, doutor? Exatamente, Vinícius, você tocou num ponto muito importante. As pessoas elas precisam ter uma certa prudência, né, ao celebrar os contratos. É preciso imaginar uma margem, tanto de juros, a possibilidade dos juros subirem além daquilo que você está prevendo, ou imaginar até mesmo essas possibilidades, esses casos extraordinários, como, por exemplo, né, o desemprego. A gente sabe que ninguém tá imune a sofrer o desemprego, então isso precisa ser imaginado pelas pessoas. Então, quando a gente fala nisso, essa até é uma questão que o direito entende como uma situação em que não há possibilidade de pedir revisão, tendo em vista que o superendividamento de uma pessoa não é causa para revisão de contrato. Então, o fato de você estar super endividado, você ter assumido prestações para além daquilo que você ganha, isso não há possibilidade. Uma outra situação, para quem está nessa situação de não conseguir cumprir os contratos, antes de procurar via judicial, antes de procurar ingressar com uma ação, tentar negociar administrativamente, amigavelmente com a outra parte. E principalmente agora, né, nessa situação de pandemia, as empresas elas têm se mostrado muito amigáveis nessa parte. Então, os bancos, as empresas prestadoras de serviço, elas têm estado mais aberto a essa negociação, principalmente porque se sabe que a gente está num contexto totalmente diferente. Tá certo, doutor. Obrigado mais uma vez por participar junto com a gente, esclarecer. Acho que está muito claro, muita gente até participando na live falando com a gente sobre o assunto, né? Falando que quem tem contrato com o GPM tá lascado. A Flávia mandou aqui participando, né? Pessoal falando sobre a inflação, né? E participando junto com a gente aqui. Acho que o assunto tem que ser muito debatido. Obrigado mais uma vez pela sua participação. A gente está sempre aberto. Boa semana. Imagina, eu que agradeço, Vinícius. Um abraço e até mais. Até mais.